Bom dia, gente! Todo mundo aí já esperto? Já tomaram café? Então, vamos começar a nossa aula de hoje? Vamos começar abrindo o livro de português na página 71 até 80. Vocês vão fazer a leitura. Depois vamos fazer a 89 e a 90. Poxa, tia, um monte de coisa para nós fazermos. Não. Temos mais leitura do que exercícios, tá? Por isso que a tia deu essa esticadinha aí para nós fecharmos aí com chave de ouro. São pouquíssimos exercícios e os que tem é de marcar, é de numerar, de colocar em ordem. Então isso daí é molezinha para vocês que já estão no 5º ano. Então vamos lá. Primeiro vamos começar com uma leitura que fala sobre uma regra, né? Ensina uma regra de um jogo. Então vocês vão ler, vão interpretar essa leitura. Depois nós vamos para a página 75, o que é importante para nós hoje. Assim como nós na semana passada, nós vimos a diferença do pretérito perfeito para o pretérito imperfeito, agora nós vamos mostrar a diferença do futuro do presente, do futuro do pretérito. Então vamos lá. Qual é a diferença, tia? Vocês vão ler no livro de vocês, mas aqui a tia vai explicar. Ok? Para facilitar aí para vocês o entendimento. A diferença do futuro do presente para o futuro do pretérito é que o futuro do presente, a gente sabe que é algo que acontecerá. Nós temos certeza que vai acontecer. E o futuro do pretérito vai acontecer segundo uma condição, tá? Olha aqui essas duas frases onde a tia empregou dois verbos no futuro do presente, tá? Olha aqui. Luiz jogará futebol no campo. Olha o nosso atleta aí. Luiz jogará. Jogará é do verbo jogar, está em primeira conjugação, e aqui nessa frase o tempo verbal é futuro do presente. Então, aqui o verbo informa o quê? Transmite a ideia de quê? De que acontecerá, tá? Com uma certeza. Olha aqui embaixo, outra frase. Marcele e Mariana dormirão com a avó. Dormirão é o do verbo dormir, que é de terceira conjugação. Então, esse verbo também está no futuro do presente, que indica que certamente acontecerá. Olha agora aqui essas frases. E a tia empregou, tá? Empregou aqui os verbos no futuro do pretérito, ou seja, que só acontecerá no futuro se o quê? Sob uma condição. Para acontecer, depende de uma condição. Olha aqui. Nós viajaríamos se chegássemos cedo na rodoviária. Olha a condição. Se chegássemos cedo, então aconteceria o quê? Viajaríamos. Olha outra frase com o verbo no futuro do pretérito. Elas venderiam as bonecas se
fosse necessário. Se fosse necessário, elas venderiam. Olha aqui. Então, esse verbo indica um futuro, porém, um futuro que depende de uma condição. Ainda não é certo, né? Transmite o quê? Uma incerteza. Agora, olha essas duas frases que aqui estão. Vamos lá. Ezequiel cantará no coral. Cantará é o verbo cantar de primeira conjugação. E esse verbo cantará está o quê? Em que tempo verbal? Futuro do presente, ou seja, certo de que ocorrerá no futuro. Aqui embaixo, Lara cantaria no coral se tivesse ensaiado. Olha aqui, futuro do pretérito. Tem uma condição para acontecer no futuro. Se ela tivesse ensaiado. Então, a diferença que há desses dois tempos verbais, esses dois futuros, é que um indica o quê? Que certamente ocorrerá no futuro, e o futuro do pretérito depende de uma condição para acontecer no futuro, ok? Então, são essas duas diferenças. Agora, mais adiante, nós vamos falar sobre locução verbal. Isso nós trabalhamos ano passado e vocês normalmente empregam, e a partir de hoje vocês vão ter essa noção quando vocês falarem, quando vocês estiverem conversando. Locução verbal. A locução verbal é o emprego de dois verbos, o verbo principal e o verbo auxiliar. Veja bem. Sofia estudará para as provas. Estudará é o futuro do presente, muito bem. Certeza de que ocorrerá. Estudará, mas normalmente, olha aqui, ó, a gente emprega muito a locução verbal. Olha aqui o que a tia colocou. Yasmin vai estudar para as provas. Vai estudar é uma locução verbal, porque é formada por dois verbos, o verbo auxiliar e o verbo principal, que dá a ideia, tá? E essa locução verbal pode ser substituída pelo verbo, por uma única palavrinha, que é o verbo conjugado. Olha aqui, ó. Yasmin estudará para as provas. Não alterou a ideia. Assim, também eu usando a locução verbal, também não alterou a ideia. Olha aqui, ó. Yasmin vai estudar para as provas. E aqui a gente está também empregando o quê? O futuro do presente. Só que empregando dois verbos. O verbo auxiliar e o verbo principal. Lembraram disso? Então, isso vai acontecer. Olha, eu usando uma locução verbal. Vai acontecer. Eu posso substituir por que verbo? Acontecerá. Ok? Então, nós vimos aí, até agora, a diferença do que, gente? Nós vimos a diferença dos tempos verbais futuro do presente e futuro do pretérito, não foi? A diferença?
Vimos também que uma locução verbal, que ela é formada por dois verbos. O verbo auxiliar e o verbo principal. Normalmente usamos isso daqui, ó, tá? Normalmente, numa conversa entre amigos, a gente sempre emprega isso daqui. Então, nós estamos usando uma locução verbal, que pode ser substituído por um verbo, tá? O verbo no futuro do presente, tá? Agora a gente vai saber, a partir de hoje, empregar as terminações rã, irão, tá? Falaram, passado, pretérito perfeito. Falarão, futuro, algo que ainda vai acontecer. Olha aqui. Eles comeram bolo. Eles comerão bolo. Olha a ideia. Eles comeram. A ideia de quê? De passado. Já passou. Algo que ocorreu. E agora aqui embaixo, eles comerão bolo. É algo que ainda vai acontecer. E a diferença, olha aqui, ó. Um termina no passado, no pretérito, termina com rã, A-M, R-A-M. E comerão no futuro termina com R-A-O. Tio. Então, olha aqui, a tia colocou, ó, rã para os verbos com ideia de pretérito. Falaram, comeram, viajaram. E os verbos no futuro vão terminar com rão, a, ó, tio. Ok? Tá dando aqui pra ver? Olha só, ai tia, eu me confundo, eu sempre esqueço se é com rã ou com rão. Gente, olha aqui, já sabe, com rã, com R-A-M, passado, pretérito, com R-A-O, tio, só no futuro. Agora, olha aqui, ó, comeram, com R-A-M, a sílaba tônica é a penúltima, tá? Mais forte. No futuro, a sílaba tônica do verbo vai ser a última, oxítona. Então, é comeram e comerão, ok? Então, agora que a tia já explicou, vocês farão as páginas 71 a 80, depois lá atrás, para nós fecharmos, 89 e 90, ok? Qualquer dúvida, a tia está aqui, tá? Pode falar com ela, tá bom? Ótima aula, gente. Um beijo, tá?